City atropela o Real Madrid. Foi um atropelo daqueles, tá? Daqueles. Como poucas vezes eu vi na Champions League, em nível de elite da elite, assim, alto nível, semifinal, dois times que são as grandes potências do futebol mundial atualmente. Cara, poucas vezes eu vi um domínio tão grande de uma equipe sobre a outra, né? Os primeiros, especialmente, né, Yuri, acho que os primeiros 20 minutos de jogo, mais ou menos, foi um domínio total e absoluto do Manchester City. Às vezes parecia que era Manchester City contra o Watford, eu até brinquei com isso no Twitter, porque, cara, o Real Madrid não conseguia passar do meio campo, amigo. O City tinha 80 e poucos % de posse de bola, chegou até acho que 9 finalizações contra 0 do Real Madrid. O Benzema e o Vinícius Júnior mal tocavam na bola, tu via as posições médias, sabe aqueles gráficos de posição média do jogador no campo? Cara, o Benzema quase posicionado como um volante, o Vini Júnior quase como um meia esquerda, lateral, ala pela esquerda ali. Os caras completamente empurrados pra trás e cada vez que eles tentavam sair no contra-ataque, o Manchester City conseguia segurar, conseguia desarmar rapidamente. Era incrível, cara. A energia dos caras do City, a marcação, pressão que eles estavam colocando lá em cima. Teve ali o chance com o Haaland sai na cara do gol do Courtois, dribla o Courtois, só que ele não consegue finalizar pro gol, né? Aí ele finaliza meio que pra trás, assim, tentando tocar pra alguém, na verdade não tinha ninguém chegando, né? A gente também teve chances aí de fora da área com o Walker, com o Stones. E depois uma chance com o Haaland que foi de queima-roupa, acho que foi um cruzamento do Jack Grealish. E, cara, o Courtois já começou a fazer aquelas defesas monstras que ele faz na Champions League. E isso aqui começou a botar a lenha na fogueira pra galera que, como eu, tava acreditando que, cara, não tem jeito, o pacto vai aparecer, o Real Madrid vai passar de fase, porque o Courtois é um goleiro que vence jogo, um goleiro que vence campeonatos pra você. E hoje, se o time tivesse sido melhor, ele teria feito isso, porque o papel dele fez de forma quase brilhante, né? Ele começou com essa cabeçada queima-roupa do Haaland. Tudo bem, foi um pouquinho em cima do goleiro, mas, cara, o goleiro tem que estar posicionado, só a envergadura dele grandão, né? Pra crescer pra cima do atacante já é uma coisa especial também, não é todo mundo que pegaria. E aí, cara, tem uma bola do De Bruyne de falta também. Depois tem mais uma cabeçada do Haaland, que o Courtois vai pegar, que é ainda melhor, tá? Que é ainda melhor, ele se estica inteirinho com a ponta do braço, aquela ali, cara... 99% dos goleiros no mundo não pegaria, né? Uma defesa absurda do Courtois, até que chega os 22 minutos. E o que muita gente imaginava, né, que era tipo assim, o City vai dominar essa porcaria, o City vai amassar o Real Madrid, primeiro contra-ataque do Real Madrid vai sair gol, né? Acho que até tu tweetou isso, né, Yuri, se eu não me engano. Porque todo mundo ficou com esse estresse, como é que é? Estresse pós-traumático, né, do Real Madrid da última Champions League. Tipo assim, cara, vai acontecer de novo. E não aconteceu, né? Aconteceu foi o gol do Bernardo Silva num passe genial do Kevin De Bruyne, que a zaga do Real Madrid deu uma desmarcadinha, uma desorganizadinha. Acho que o Camavinga sai pra pegar alguém um pouco mais na frente, o Toni Kroos não faz a cobertura correta, o Bernardo Silva entra livre e finaliza no canto do Courtois. Isso era 25 minutos de jogo, tava 1-0 para um time do Manchester City que tava jogando com uma autoridade absoluta, como se estivesse jogando contra o time aí divisão mais inferior, porque foi um atropelo. Yuri, comenta esse comecinho de jogo pra gente, porque, cara, eu não tava acreditando que era um amasso tão gigantesco, cara. Nem o Benzema, nem Vini Júnior, nem Rodrigo, ninguém tá conseguindo passar do meio campo, velho. Na verdade, assim, tudo que a gente viu hoje não é nenhuma novidade, porque a gente já tinha visto na temporada passada, né? O começo de jogo do Manchester City no Etihad Stadium, na semifinal da temporada passada, foi a mesma coisa do que aconteceu hoje. Tanto que, na verdade, naquele lá foi até um pouco mais eficiente, já que naquele o City conseguiu abrir o placar mais cedo. No jogo da temporada passada, com 11 minutos de jogo, o Manchester City já estava ganhando de 2-0, né? Gols do Gabriel Jesus e do Kevin De Bruyne. E depois também, acho que até teve mais chances claras do que hoje se passou pegar os melhores momentos, porque eu lembro de estar pensando assim, cara, era pra ter sido 4-5, tá ligado? O Guardiola tinha falado antes do jogo que ele queria que os jogadores do Manchester City repetissem o desempenho que eles tinham feito na temporada passada, porque já tinha sido um desempenho excepcional, né? Mesmo assim, na parte defensiva, acabou deixando a desejar muito mais do que hoje. Eu acho que talvez esse tenha sido o grande diferencial dessas duas eliminatórias. Primeiro, que essa que decidiram no Etihad Stadium e não no Bernabéu, e o cenário dos dois jogos é bastante parecido, né? Com o adendo que dessa vez o Real Madrid não conseguiu sair, né? Aquele Real Madrid na temporada passada, ele levou o sufoco e com 20 e poucos minutos de jogo, ele conseguiu dar estocada com o Benzema e respirar no jogo. Esse Real Madrid
hoje não conseguiu respirar em momento algum. Quando foi respirar, a eliminatória já tinha ido pro cacete. E aí depois do gol do Bernardo Silva, cara, o Real Madrid até tenta ter um pouquinho mais de posse, tá? Um pouquinho, conseguiu sair minimamente, entrou na área do Manchester City pela primeira vez, já depois dos 25 minutos de jogo, se eu não tô enganado, que é uma bola enfiada pro Vinícius Júnior, do jeitinho que ele gosta, amigo. Meteu na correria, meteu na frente, agora vai Vini, só que tinha uma sombra atrás dele, rapaziada. O Walker fez uma baita numa partida, né, e conseguiu encaixotar o Vini Júnior aí. Nesse lance aí foi bem específico, De assim, novo, cara. né? Não, só um adendo, porque essa é a terceira partida que o Walker enfrenta o Vinícius Júnior desde a temporada passada. Ele enfrentou o Vinícius Júnior no Bernabéu e o jogo no Bernabéu, o Vinícius Júnior é muito mal por causa do Walker. E aí, nessa temporada aqui, de novo, um dos dois jogos do Walker contra o Vinícius Júnior, ele vai muito bem. O Vinícius Júnior faz um golaço no jogo da ida, é o melhor em campo no jogo da ida, na minha opinião, mas mesmo assim o Vinícius Júnior não conseguiu fazer mais no Bernabéu por causa do Walker. E aí, dessa vez, de novo, o Walker excepcional contra ele. Esse lance foi emblemático porque o Vini tava usando talvez uma das suas melhores qualidades, que é uma velocidade absurda, e o Walker, cara, ele não só conseguiu atingir a mesma velocidade, como parece que ele tomou um atalho no campo, digamos assim, porque como o Vinícius Júnior tem que fazer o facão um pouquinho da esquerda, assim, um pouquinho mais pra dentro, o Walker meio que tava correndo por dentro e conseguiu desarmar o Vini Júnior até com certa tranquilidade, né? Foi um movimento defensivo brilhante dele ali. O Walker muito hipócrita que não foi andando, né? Ele foi correndo. E aí depois o Real Madrid tava ali tentando meter uma mini pressãozinha quando o Toni Kroos, né? O Toni Kroos deu um gostinho pra quem imaginava que o Real Madrid poderia virar, porque ele manda uma paulada absurda. Esse foi o primeiro chute, né? A primeira já foi no travessão, né? Uma paulada absurda no travessão. Se vai um pouquinho mais pra baixo, ele talvez fosse caixa. Acho que o Alisson tava nela, porque a bola chega a triscar no dedo dele, né? E aí depois, cara, quando o Real Madrid tinha conseguido finalmente desafogar um pouquinho, finalmente dar o primeiro chute a gol, entrar na área, o City foi lá e meteu o segundo, né? Uma jogada na ponta esquerda, acho que foi o Jack Grealish pro Gundogan, se eu não tô enganado. Gundogan bate, a bola sobra pro Bernardo Silva de cabeça, o bicho tava realmente no momento certo, na hora certa. Igual no jogo contra o Bayern, que ele também foi um gol de cabeça. Sim, foi o Haaland manda pra ele pega conferindo. E aí o Manchester City fez o 2-0 naquele momento, tava todo mundo tipo, caraca, velho, como é que os caras estão jogando absurdo e dessa vez não tá com cara de que o Real Madrid vai conseguir reagir, né? Inclusive o restante do primeiro tempo foi mais pressão do Manchester City, então, assim que eu lembre claramente no primeiro tempo, eles tiveram essa escapada com o Vinícius Júnior, que o Walker se recuperou, e a paulada do Toni Kroos no travessão. O restante foi praticamente o jogo inteirinho só com o City, bola no pé. O Real Madrid roubava a bola, o City já desarmava, pressão absurda e algumas chances claras que pararam no Courtois, né? Então o jogo foi pro intervalo dessa maneira. O jogo terminou no primeiro tempo com gols esperados 1.32 pro City, 0.01 pro Real Madrid. Posse de bola 71% do Manchester City. Chutes a gol 13 do Manchester City, 1 do Real Madrid. Cara, um atropelo, né? Quando chegou no intervalo com esse 2-0, como é que tu tava pensando? O que tu tava pensando do jogo e tu achou que o Real Madrid... Tu tava naquela de calma que o Real Madrid ainda vira ou tipo, não, agora não dá mais? Não. Durante a semana a gente conversou sobre isso, né? Você ainda tava naquela de não, o Real Madrid não sei o que, eu não aposto mais contra os caras, mas eu já tava dizendo que, assim, é a mesma coisa da temporada passada, cara. Na temporada passada o Manchester City era muito mais time que o Real Madrid, acabou não passando porque... Assim, cara, 180 minutos de futebol, o City jogou melhor em 175. Nos 5 minutos que o Real Madrid jogou bem, eles fizeram 2 gols com o Rodrigo e depois foram buscar a classificação. Mas, de novo, assim como na temporada passada, nessa daqui, o City ainda é muito mais time que o Real Madrid. E, sinceramente, cara, o futebol é um esporte muito imprevisível, um esporte que não faz o menor sentido, eu vivo falando isso. Mas a chance de acontecer a mesma coisa 2 temporadas seguidas... Por exemplo, a chance do Chelsea ser bicampeão em 2013 da Champions era quase nula, porque não ia, as coincidências que aconteceram em 2012 não iam se repetir em 2013. E eu acho que era alguma coisa parecida com o que eu tinha em mente do Real Madrid dessa Champions aqui, até porque eu falei, o Real Madrid passou tranquilamente nas oitavas de final pelo Liverpool, tranquilamente nas quartas de final pelo Chelsea. Esse não era um Real Madrid que estava precisando de milagres e milagres para se classificar. Ele vinha fazendo uma Champions, ok, uma Champions normal, sem precisar estar apelando para pacto com o demônio do olho amarelo. E aí, cara, para você acreditar que de novo eles iam conseguir passar
um jogo inteiro sendo amassado pelo City e ainda assim se classificar, aí, meu irmão, já é botar muito na conta da mística, é botar muito na conta da camisa, que todo mundo sabe que camisa não ganha jogo. O que ganha Ah! jogo é jogador de Eu tava qualidade. esperando essa, eu ia te perguntar, tava aguardando pra esperar. Porque hoje, curiosamente, eu não vi ninguém falar que a camisa pesa, cara. Sumiram todos desse argumento Cara, aí. as pessoas só falam esse negócio de camisa pesa quando convém. Por que, que a camisa do Milan não pesou? O Milan tem 7 Champions, a Inter tem 3. Por que, que foi a Inter que passou? A verdade é que, assim, quando essas coisas acontecem, a galera coloca na conta da camisa, mas na maioria das vezes é por causa da qualidade de jogadores. O Real Madrid se classificou na temporada passada porque o Camavinga faz um passe absurdo pro Benzema, o Benzema ajeita a bola perfeitamente pro Rodrigo e o Rodrigo antecipa o Rubem Dias como se não fosse nada para fazer o primeiro gol e aí depois sai o segundo gol que, inclusive, era uma bola muitíssimo defensável, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Então, assim, não é como se, não, do nada o City tava se classificando, aí caiu um raio no Bernabéu e puf, surgiu 2 gols no placar. Não é assim que funciona, cara. Não adianta você ficar todo ano nessa de não, a camisa vai, a mística, 14 Champions, não sei o quê. Não funciona não. E hoje a gente viu isso. De novo, o Real Madrid foi muito inferior ao City, como tinha sido na temporada passada. Eu acho que talvez uma grande diferença que teve é que dessa vez não tinha o Benzema no modo Deus, né? Porque, cara, na temporada passada, o Manchester City abre 2-0 de maneira avassaladora, tá atropelando o Real Madrid. Na primeira chegada do Real Madrid, o Benzema faz um golaço. A galera lembra aí o gol que ele faz de perna esquerda, quase de fora da área, acho que chega a ser até de fora da área. Bola pega na trave e entra. Um Benzema que tava numa fase bizarra, que tudo que ele tocava virava ouro, tudo que ele fazia dava certo. Dessa vez não tinha. O Benzema fez um jogo não, uma eliminatória de maneira geral, bem apagada contra o City. E aí, sem ter o Benzema no modo Deus, com o Vinícius Júnior sendo anulado pelo Walker, aí, irmão, não sobrou muita coisa pro Real Madrid para conseguir sair das cordas contra o Manchester City. Então tá, cara, o primeiro tempo foi realmente brutal. Aí pro segundo tempo, né, o Real Madrid... Até assim, o nosso querido Ancelotti veio sem mudança nenhuma, né? Manteve o mesmo time aí. E aí o Alaba chega a cobrar uma falta aqui muito boa, né? Pra uma defesaça do Ederson, né? Esticou a mãozinha ali, catou bem, foi uma baita defesa. Baita defesa. Muito bom. Ai, ai. E cara, o Real Madrid, ele tentou ameaçar ser um pouquinho mais ofensivo nesse segundo tempo no começo ali, cara. Mas, cara, o Manchester City tava abafando, né? Tava conseguindo sempre ganhar as segundas bolas. Parecia que o Manchester City não só tava jogando melhor, mas parecia que eles estavam com mais energia, parecia que eles estavam mais ligados, eles estavam com um controle total da situação, assim. A pressão deles pra cima dos jogadores do Real Madrid, quando o Real Madrid recuperava a bola, era muito grande. Plano de jogo. Exatamente. Né? O Guardiola montou o esquema e disse para os jogadores, quando acontecer isso aqui, vocês fazem isso aqui. E aconteceu tudo certinho. E aí, no final das contas, o Manchester City acaba conseguindo criar mais uma chance absurda, né? Cara, isso aqui é o Haaland, num dos poucos momentos que ele conseguiu, assim, criar uma jogada, né? Ele bota no Gundogan, o Gundogan dá um passe de calcanhar, né? E o Haaland sai na cara do gol. Naquele momento eu pensei, agora ele broca. Dessa vez não tem como. Chegou bem do jeito que ele... Foi em cima dele, né? Do jeitinho que ele gosta. E o bicho mandou, cara, mas o Courtois fez mais uma defesa absurda. Inclusive a bola sobe e acho que chega a pegar no travessão ou não? Mas passa perto ali. Pega no travessão. Então, cara, foi uma baita jogada aqui também. Assim, a jogada linda, a defesa espetacular. Por isso que eu tava no Twitter me derretendo, assim, tipo, Champions League, né? Que coisa, que maravilhosa. Porque, porra, é tudo... Mesmo o time que tá perdendo, assim, tem alguns momentos da elite do futebol, como foram essas defesas do Courtois, né? É bom demais. E aí, cara, depois um pouquinho, bola na área, e até parecia que o Akanji tinha feito o terceiro gol, mas foi o Militão que foi de uma forma super esquisita pra bola, né? Eu até queria que tu comentasse um pouquinho disso depois. O Militão que começou jogando no lugar do Rudiger, foi a única mudança aí do Real Madrid do primeiro jogo pro segundo, se esperava que o Rudiger fosse ser mantido no time titular, até porque o próprio Ancelotti tinha falado isso, então a gente tava especulando que quem fosse vazar da equipe seria talvez o Alaba, né? Mas no final das contas ele manteve o Militão, deixou o Rudiger no banco e o Militão acabou fazendo esse gol contra, ele sobe pra bola de uma forma meio... Não sei se pareceu pra ti, mas parece que ele não sabe se ele vai tirar com a cabeça ou com a perna, ele sobe meio com um movimento meio esquisito e acaba fazendo... Deu uma enganada nele, o movimento do Akanji deu uma enganada nele, ele meio que ficou sem saber se a bola ia desviar, não ia, acabou que se desviou no Akanji foi muito sutil, e aí esse tipo de bola é traiçoeira, cara, acho que foi o De Bruyne, não foi que bateu a falta.
Esse tipo de bola, quando vem assim com força na direção do gol, cara, pra dar uma merda é 2 palitos. E cara, depois desse lance aqui, o Real Madrid até ameaça uma pressãozinha. Tem um momento ali que o Ederson faz umas 2 defesas consecutivas, né? Então teve ali uma mini pressão, mas já tava 3-0, já era praticamente impossível. Só realmente um milagre maior do que o 6-1, maior do que o milagre de Istambul, pro Real Madrid conseguir fazer 3 gols ali em questão de, acho que já faltava menos de 10 minutos pra acabar o jogo. E no final das contas também o elenco do Manchester City deu... aquela coisa que a gente já falava há muito tempo, né, cara? Mas, pô, é ridículo os caras terem, tipo, Foden no banco, Julian Álvares no banco, Mahrez no banco. E esses caras entraram e os 3 juntos construíram mais um gol. Que foi o 4-0. Foi literalmente de Mahrez pra Foden. Do Foden no meio, ele acha um passe sensacional. Fez uma corrida linda também, o Álvares. E o Álvares na cara do Courtois, um bicho daquele tamanho. Saiu um monstro belga de 5 metros de tamanho assim na frente dele. E ele bateu no cantinho com muita tranquilidade, né? É um jogador... Álvares, cara, é ridículo você ter um cara desse pra entrar. Não, ele tem um futuro realmente brilhante pela frente. E, cara, fechou a conta ali. Manchester City 4, Real Madrid 0. Na minha cabeça, é um dos maiores atropelos que eu já vi na minha vida. Em futebol de elite, assim, em grandes fases da Champions League. Porque, cara, o Real Madrid praticamente não jogou. Teve uma escapada ou outra, uma bola atravessando um chute de longe do Toni Kroos e tal. Mas foi um domínio completo e absoluto do Manchester City desde o primeiro minuto. Né? Então, cara, não sei se tu esperava algo assim, mas no final das contas, quem tava certo era o Wayne Rooney. Era o Wayne Rooney. Eu não esperava, assim, esse nível de atropelo. Eu esperava que o City fosse jogar muito melhor, fosse dominar a posse de bola, dominar as ações. Mas, sei lá, eu esperava que se o City fizesse muitos gols, o Real Madrid também ia conseguir guardar sei lá, de repente um 4-2, um 3-2. Mas 4-0, cara, assim, a forma como o Real Madrid foi 100% anulado, eu não esperava. Porque esse time do Real Madrid é muitíssimo bom, né? São vários jogadores espetaculares. Modric, Kroos, Camavinga, Vini, Rodrigo, Benza. Então, você imaginar que o Guardiola iria montar um plano de jogo para anular 100% uma equipe com vários dos melhores jogadores do mundo, é assim, de bater palmas, é uma das melhores... Os melhores, como é que eu posso dizer, uma das melhores noites do Guardiola na carreira inteira dele de Champions. Porque mesmo se você pegar, por exemplo, a Champions de 2011, 2010, 2011, que para mim, até agora, por enquanto, é a melhor Champions do Guardiola, contra o Real Madrid naquela semifinal, em momento algum ele consegue fazer um atropelo desse, né? O primeiro jogo é 2-0 no Bernabéu, né, com os 2 gols do Messi, inclusive parecido com o Bernardo Silva fez hoje, né? 2 gols de um canhoto baixinho. E depois na volta o jogo é empate no Camp Nou. Então né? nem aquele Barcelona absurdo dele, o melhor Barcelona dele, o Barcelona da temporada 10-11, conseguiu fazer um jogo tão perfeito desse numa semifinal de Champions. Contra o PSG também não foi. 2021 o City até passou com certa tranquilidade contra o PSG, mas são 2 vitórias uma vitória de 2-1 e uma vitória de 2-0, né? Não chega a ter um atropelo nesse nível, então realmente é um bagulho histórico. É uma das noites que, assim, lá pro futuro, quando a gente for falar das grandes noites do City, do Guardiola, essa vai estar ali top 3, assim, se não for a maior, né? Tem que ver aí, porque ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né, dessa carreira do Guardiola, mas de resto, assim, impecável. É até difícil escolher o melhor jogo, né? O Bernardo Silva foi quem fez os 2 gols, foi eleito o melhor do jogo, mas, por exemplo, o Rodri fez uma partida perfeita. Cara, o Gundogan também, pô. Gundogan, o De Bruyne eu só fiquei meio cabreiro que ele errou muito passe, cara. O De Bruyne, se ele tivesse um pouquinho mais calibrado hoje, de repente o Haaland poderia até ter feito algum golzinho, porque ele errou muitos passes pro Haaland. E do lado do Real Madrid, cara, assim, geral, acho que só salva o Courtois, né? Tirando o Courtois, que fez uma grande partida, se não fosse ele, seria um massacre ainda maior. O resto, geral, não conseguiu jogar bem. Por exemplo, os caras que eu tinha elogiado no jogo de ida, Camavinga, que tinha marcado muito bem o Bernardo Silva no Bernabéu, hoje não viu a cor do Bernardo Silva. O Carvajal, que tinha marcado muito bem o Grealish no Bernabéu, hoje não viu a cor do Grealish. Hoje tem uma que o Grealish mete na frente do Carvajal, que o Carvajal, para não passar humilhação, derruba ele na cara dura, assim, nesse seguro, dá uma pontapé no Grealish. O Grealish caiu no chão rindo, velho. Ele caiu no chão de porra. Foi muito bem. Baita eliminatória do Grealish, cara. Fez direitinho o que o Guardiola pediu. No jogo de ida, o Bernardo e o Grealish, eles ficaram super apagados, até porque, assim, o próprio Guardiola falou que queria que eles mantessem a posse de bola, então eles nem estavam indo pra cima, nem estavam tentando fazer nenhuma jogada diferente, mas dessa vez ambos foram perfeitos, especialmente o Bernardo, pelos 2 gols.
Destaque negativo para mim do Real Madrid, o Modric. O Modric eu acho que Tava abaixo, né? tava muito, muito mal hoje, cara. Assim, acho que hoje foi um dos jogos que eu mais senti o peso da idade no Modric, né? Ele tava muito mal fisicamente, não tava conseguindo correr no mesmo nível dos outros caras, não tava conseguindo passar bem a bola que nem ele passa Acho que ele é o normalmente, primeiro que sai enxergar do Real Madrid, se eu não bem tô o jogo. enganado. Sim, ele sai com 15 minutos, eu acho, do segundo tempo. Realmente não foi uma boa eliminatória dele. O resto também, assim, de medíocre para baixo, não tem muito o que salvar, não, cara. O nosso querido Militão, lembro que ele ganhou várias também pelo alto, assim, mas em geral não dá pra dizer que foi uma partida muito boa dele. Inclusive, muita gente questionando a questão do Rudiger, né? Se deveria ter começado com o Rudiger ou não. Tu acha que isso aí dá pra olhar pra trás e falar que foi um erro ou Cara, seria puxar demais, acho assim? que não. Acho que não, porque assim, cara, o Militão é o titular. Vinha sendo titular. Ele escalou o time titular dele, que ele vinha usando a temporada toda, inclusive quando meteu 4-0 no Barcelona no Camp Nou. Então, sei lá, eu acho que ele foi coerente, tá ligado? O Militão não pôde jogar ainda porque estava suspenso, voltou na volta e entrou no lugar do cara que tinha substituído ele. Eu acho que, sei lá, de repente. É porque assim, cara, pra colocar o Rudiger, sem tirar sem tirar um Camavinga, sem tirar um Kroos, sem tirar um Modric, um Valverde, ele ia ter que muito provavelmente sacar o Alaba. E assim, não tem sido comum ele fazer a dupla de zaga com Militão e Rudiger, que são dois jogadores destros, dois jogadores que costumam jogar melhor no lado direito da zaga. Então eu acho que ele não quis arriscar isso hoje de jogar com dois zagueiros destros e quis manter o Alaba na linha defensiva. O Real Madrid com certeza não foi goleado por isso, cara. Se fosse o Rudiger ali, ele não ia conseguir impedir o que o City fez hoje, cara. Então acho que isso aí é o de menos. Uhum. Vale lembrar que o Haaland teve 4 chances claras, né? Ele acabou perdendo todas, mas ele teve aquela que ele tenta driblar. Ele dribla o Courtois no começo e depois acaba tocando pra trás que ele perde o ângulo. 2 de cabeça, né? Uma queima-roupa e outra que era gol certo que o Courtois foi buscar. E depois aquela última que ele sai também de frente a frente com o Courtois e acaba chutando em cima do goleiro. Mas, Assim, cara. não é surpresa que assim, o Haaland ele tem 52 gols na temporada, é o artilheiro da Champions, da Premier League, mas ele é o jogador que mais perdeu grandes chances de gol na temporada também. Então, assim, o City é uma máquina de criar chances de gol, a maioria dessas chances são pro E o Haaland. E Haaland aí, tem um dos melhores naturalmente, posicionamentos do planeta como centroavante. ele ajuda, ele contribui para essas chances serem criadas. E aí, naturalmente, assim, cara, nem o Cristiano Ronaldo no auge cravava todas, ele também perdia muito gol. Então, assim, é natural que, mesmo o Haaland tendo um desempenho fenomenal, ele acabe. Como é um volume muito grande de chance, é chance o tempo inteiro. Se ele fosse cravar quase todas, ele ia meter 5 gols por jogo, tá ligado? E aí ninguém consegue manter esse nível de aproveitamento. Só o Messi lá em 2012 que era nesse nível aí, de meter quase todas. Uhum. E, cara, uma coisa que eu percebi também é que parecia que na temporada passada o Real Madrid conseguiu aquelas viradas incríveis com os jogadores deles tecnicamente, assim afiados igual uma faca. Tipo assim, o Courtois caiu a uma no pé dele e chablau, marcava e tal. E hoje, tipo assim, eu vi, por exemplo, o Benzema, eu falei Courtois, né? O Benzema caindo pro meio campo pra tentar criar alguma jogada e errando domínio, tipo assim, errando umas paradas mais simples. Então parecia que o time não tava 100% tecnicamente também, né? E eu queria te perguntar, o que que tu acha? Porque assim, qualquer time do mundo iria sofrer contra esse Manchester City aí, principalmente da forma como eles jogaram hoje, né? Mas o que tu acha que foi o principal fator que fez o Real Madrid não conseguir nem usar essa arma do contra-ataque rápido, nem essa arma do bot, né? Pra pegar o time do City desorganizado. O que que faltou? Foi técnica? Foi o que tu consideraria que foi o principal fator? Cara, sabe, uma coisa muito importante para você encaixar um jogo reativo dessa forma é duas coisas. Primeiro, a capacidade de você sair de pressão e segundo, a capacidade de você ganhar a segunda bola. E essas duas coisas hoje o City simplesmente anulou no Real Madrid. Esse Então, o negócio Real da Madrid segunda não bola conseguia. hoje, cara, olha, o City tava ganhando quase todas, foi absurdo. E o Real Madrid não estava conseguindo sair de pressão. Então, todas as vezes que o Real Madrid tentava sair jogando, sair por baixo, chegava dois caras em cima do Kroos e pá, batia a carteira. Chegava dois caras em cima do Modric, pá, batia a carteira. Ou então eles erravam o domínio, erravam o passe, erravam a jogada, a condução. Teve até jogada assim, cara, que, por exemplo, eles estavam saindo, aí o Benzema afundava para ajudar, para dar o suporte. Só que aí quando ele recebia, já chegava um cara e pá, desarmava na hora. Então, assim, você tem o Rodrigo e o Vinícius Júnior, dois caras super rápidos. Eles estão apostos para serem acionados, então eles não afundam, eles ficam um pouquinho mais para frente. Só que não adianta de nada você ter esses dois caras
Se os caras que estão lá atrás não estão conseguindo trocar 2 passes na saída de bola, se toda vez que tem um dividido, se toda vez que tem um choque, uma disputa de bola, a segunda bola é sempre do City. Porque tem um cara para pegar a segunda bola do Real Madrid e 2, 3 caras para pegar do City. Acho que é por isso que eu falei assim que o jogo estava muito encaixado. Cada peça, cada posição, cada jogador do Manchester City tava indo no local certo, tava posicionado no local certo, tava de olho no jogador certo, e aí, cara, ficou praticamente impossível pro Real Madrid, realmente. E assim, isso vai minando a confiança, tá ligado? Tipo, porra, cara, toda segunda bola dos caras, todo rebote é dos caras, não consigo fazer porra nenhuma aqui, aí os caras vão começando a perder mais a confiança, e aí vira uma bola de neve. E a confiança dos jogadores do City crescendo, né? Você vê que conforme o jogo vai passando, eles vão tentando mais dribles, eles vão tentando mais jogadas individuais, eles vão tentando passes mais complicados, e ao mesmo tempo eles vão mantendo a calma. Né? Então tinha jogadas que, por exemplo, os jogadores do City poderiam dar uma bola longa no Haaland, poderiam dar uma bola longa no Grealish, mas eles pensavam, não, pô, calma, vamos dar uma segurada, porque esse jogo de velocidade e trocação não é bom pro City, esse jogo é bom pro Real Madrid. E aí, de forma acertada, o Gundogan, o Grealish, o Bernardo, o De Bruyne, às vezes pisavam na bola, voltava, dá no Rodri, dá no Akanji, dá no Rúben Dias e vai cozinhando o Real Madrid dessa forma. Tu viu o jogo na TNT Sports? Sim. Cara, tem um detalhe sobre isso que tu acabou de falar que foi brilhante. Eu acho que quem trouxe foi o Fred Caldeira, né, que tava lá no estádio. Ele disse que, cara, tem uma hora que rola um contra-ataque, que o Grealish pega a bola e ele poderia tentar forçar uma bola pro Haaland. O Haaland faz o facão, faz uma correria pra tentar receber em profundidade. O Grealish... Talvez ele tenha pensado por um segundo, mas ele para, volta e segura a bola e o Manchester City fica trocando. E aí o Fred Caldeira disse que nesse momento, não apareceu nas câmeras, então a gente não viu, né? A gente tem que confiar no julgamento, no que ele viu aí. Mas ele disse que nesse momento o Guardiola à beira do campo começou a mandar beijos para o Grealish. Eu achei muito legal esse detalhe da transmissão, porque realmente ele exemplifica isso que a gente tem falado, né? Do Guardiola tá sempre optando contra o Real Madrid, por ser um pouquinho mais conservador nessa questão da velocidade do jogo, de preferir manter a posse do que arriscar, de repente, tomar um contra-ataque ali e pegar o time desorganizado. Eu acho que o Guardiola ele estudou muito o jogo do Etihad Stadium da temporada passada, porque assim, se você pegar como um exemplo naquele jogo, o jogo termina 2-1 no primeiro tempo, aí nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, o Foden faz o terceiro gol de cabeça. E logo que o Foden faz esse terceiro gol, o City, assim, ele continua em cima do Real Madrid, a marcação toda alta. E nessa trocação, tipo assim, acelerando, querendo fazer o quarto gol logo para fazer 4-1 e para eliminatória começar a ir pro caralho pro Real Madrid. E aí o que é que acontece? Uma estocada do Real Madrid, o Vinícius Júnior dá aquele drible de corpo no Fernandinho e faz o gol e de novo ressuscita o Real Madrid. Foi isso que acabou lascando o City na temporada passada. Que eles entraram nesse jogo de... como é que eu posso dizer? De trocação, esse jogo de pega-pega contra o Real Madrid. E aí, cara, quando você entra num jogo de trocação contra Benzema, contra Vinícius Júnior, contra o Rodrigo, Valverde, Modric, Kroos, aí você começa a tomar no fiofó, né? E foi isso que o City não fez hoje. Foi exatamente o oposto. O City ele atacava quando ele tinha que atacar e ele pausava quando ele tinha que pausar. Ele fez tudo no timing perfeito hoje. De qualquer maneira, a gente estava vendo o Ancelotti que talvez seja o maior treinador da história da Champions League. Inclusive, hoje ele bateu um recorde muito importante. Ele virou o técnico com mais jogos na história da Champions, superando nada mais, nada menos do que o Sir Alex Ferguson. E o Pep Guardiola que, assim... pra quem me acompanha aqui, pra quem acompanha nosso trabalho mais tempo, sabe que eu sou meio guardiolista, né? Eu sou absolutamente fascinado pelo trabalho desse cara, já não é de hoje. E acredito, tenho a convicção, não tenho provas, mas tenho convicção de que o Guardiola, quando ele encerrar a carreira dele, ele vai ser o melhor e maior treinador da história. Sob todos os aspectos, tu vai pegar questão de como ele mudou o jogo, coisas que ele inventou, resultados, grandes atuações, títulos, acho que sob quase praticamente qualquer perspectiva de debate, tu vai poder colocar o Guardiola como melhor e maior. Claro que vai ter sempre discussões, sempre vai ter gente que acha outra coisa, mas acho que assim, ele vai ser amplamente, né, considerado como melhor e maior. Daqui uns 15, 20 anos quando ele se aposentar, tem que esperar, por enquanto ainda tá no páreo ali. Mas cara, tu acha que hoje foi uma aula do Guardiola pra cima do Ancelotti também? Tu acha que tu ficou um pouco decepcionado com o Ancelotti por ser um cara que, em teoria... taticamente também é reconhecido por ser um grande taticista? Ele devolveu a aula, né? Porque em 2014 o Real Madrid do Ancelotti meteu 4-0 no Bayern do Guardiola na semifinal da Champions. Então hoje ele devolveu a aula que ele tinha recebido há 9 anos atrás, né? Eu não me decepcionei com o Ancelotti porque eu já esperava que o City teria esse nível de domínio. Não esperava que o placar fosse esse, mas eu já esperava que fosse acontecer algo assim.
Porque, assim, cara, o time do City é melhor, você não tem muito o que fazer, tá ligado? Todos os jogadores estão melhores fisicamente, a maioria dos jogadores são mais jovens, você tem que ver, cara, que esse time do Real Madrid tem Carvajal, veterano, tem Alaba, veterano, tem Kroos, veterano, tem Modric, veterano, tem Benzema, veterano. Então, assim, é uma mescla de vários jogadores muito veteranos, e assim, não é pouco veterano, não é, tem 27 anos, 28, não, é 30 e cacetada, 30 e lá vai paulada, tá ligado? O INSS em forma de futebol, tá ligado? E aí essa mescla de jogadores veteranos com os guri, Camavinga, Rodrigo, Vini Malvado, é um time meio que extremos, tá ligado? Tem os jogadores mais velhos, os jogadores que são muito jovens. Não tem meio termo. Eu acho que o time do City, de repente, ele tem mais meio termo em questão de idade do que o time do Real Madrid. O time do City, ele tem Rodri, que é meio termo, tem De Bruyne, que é meio termo, tem Bernardo Silva, que é meio termo, tem o Haaland, que é um cara jovem, o Grealish, que é meio termo. A maioria dos jogadores do City, eles estão na idade que dizem que é o auge do jogador, né? Onde ele está na melhor forma física e na melhor forma técnica. Já o Real Madrid não. Ele tem muitos jogadores muito jovens e jogadores muito velhos. Por isso que eu acho que o City ele tinha todas as armas, todos os argumentos do seu lado. É um time melhor, é um time que está em fase melhor, é um time que está melhor fisicamente, tem um trabalho mais longo, um trabalho mais sólido. Esse time do Real Madrid ele acaba dependendo muito como é que eu posso dizer, do momento dos jogadores, né? O Ancelotti, ele é mais do caos, a equipe dele é mais caótica do que o City. A equipe do City se trata de controle, de controlar tudo que acontece, de entrar num esquema e seguir o esquema até a morte. Já o Ancelotti não, o Ancelotti ele meio que deixa as coisas rolarem de maneira um pouco mais natural. E aí quando você não tem os seus jogadores na melhor das formas, na melhor das fases, acaba pagando o preço por isso. Eu acho que foi o que aconteceu com o Real Madrid hoje. Né, a galera também, mais uma vez, pessoal que já me acompanha há mais tempo, sabe que eu não tenho muita simpatia com o Manchester City, apesar de ter toda a simpatia do mundo com o Guardiola. Mas, cara, eu não sei, eu sou mais fã de futebol do que qualquer outra coisa, então eu fiquei muito encantado com a partida de hoje. Eu tava vendo, assim, eu tava pensando todo momento, cara, que essa partida é histórica, o que o City tá fazendo com o Real Madrid é um negócio maluco que poucas pessoas poderiam imaginar, fora o Wayne Rooney, né, e eu tenho a convicção de que vai ser uma partida que a galera no futuro vai voltar pra referenciar ela. Tipo assim, sei lá, um amasso igual o do City contra o Real Madrid em 2023, sacou? Mas eu achei que tu não tava tão empolgado assim. Tu acha que não foi tão especial assim esse jogo? Não é que eu não acho que foi especial, é que pra mim não é surpresa, sabe? Eu acho que pra galera que tava meio que naquela achando que não, é o Real Madrid vai lutar por essa classificação até o final, eu acho que pode ter sido mais surpreendente. Mas, como eu disse aqui várias vezes, para mim o City é muito mais time que o Real Madrid. Mas, assim, não é pouca coisa, muito mais time. Muito mais bem treinado, muito mais bem preparado, muito mais sólido, né? O Real Madrid, cara, tem vários jogos dessa temporada que o Real Madrid, ele toma apavoro de times de campeonato espanhol. É só falar com o senhor... Pô, qual é o nome do argentino que fez 4 gols no Real Madrid, cara? Não vou lembrar agora. O cara lá do Girona, o cara meteu 4 gols no Real Madrid, pô. O cara joga no Girona. E não foi só esse. O Real Madrid tomou pressão do Osasuna na final da Copa do Rei. Então, assim, levando em conta toda a temporada, para mim era natural que o City fosse jogar muitíssimo melhor. O Castelhanos, pessoal do chat tá lembrando. O argentino que fez 4 gols no Real na La Liga. Por isso que, para mim, nem zero surpresa. Uma noite histórica, com certeza, mas não surpreendente.